Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A Raja Yoga é uma ciência como qualquer outra no mundo. É uma análise da mente, um conjunto dos fatos do mundo suprassensório e uma construção do mundo espiritual. Todos os grandes instrutores espirituais que o mundo conheceu até hoje disseram: vejo e sei. Jesus, Paulo e Pedro, todos proclamaram percepção real das verdades espirituais que ensinaram. Essa percepção é obtida pela yoga. Nem a memória, nem a consciência podem ser a limitação da existência. Há um estado superconsciente, ambos, o estado superconsciente e o estado inconsciente, são desprovidos de sensação. Entretanto, entre eles existe enorme diferença, como entre ignorância e conhecimento. Essa yoga, como um chamado à razão, é uma ciência. A concentração da mente é a fonte de todo o conhecimento. A yoga ensina-nos a fazer da matéria nossa escrava, como deve ser. Yoga significa jungir, unir, isto é, unir a alma do homem à alma suprema ou Deus. A mente atua na consciência e sob ela. O que chamamos consciência representa somente um elo na cadeia infinita que é a nossa natureza. Este nosso eu abarca apenas uma pequena porção da consciência e grande quantidade da inconsciência, enquanto que sobre ele, e quase desconhecido para ele, jaz o plano superconsciente. Pela prática fiel, camada após camada da mente abre-se ante nós, cada uma revelando-nos novos fatos. Vemos como se novos mundos fossem criados à nossa vista, novos poderes são colocados em nossas mãos. Mas não devemos parar pelo caminho ou deixar-nos confundir por essas contas de vidro quando a mina de diamante está logo adiante de nós. Deus somente é nossa meta. Se falharmos em alcançá-lo, pereceremos. Para o aspirante que deseja obter sucesso, 3 coisas são necessárias. Primeira, abandonai todas as ideias de gozos neste e no outro mundo. Preocupai-vos só com Deus e com a verdade. Estamos aqui para conhecer a verdade, não para prazeres. Que estes fiquem para os animais, que gozam como nunca poderemos fazer. O homem é um ser pensante e deve continuar esforçando-se até conquistar a morte, até ver a luz. Não gastar-se em vãs conversas que nenhum fruto produzem. A adoração da sociedade e da opinião popular é idolatria. A alma não tem sexo, país, lugar ou tempo. Segunda, intenso desejo de conhecer a verdade e Deus. Ansiai por eles, anelai por eles, como o homem que está se afogando anseia por respirar. Quereis somente Deus, nada mais tomai, não vos deixeis iludir mais pelo aparente. Abandonai tudo e buscai somente Deus. Terceira, os 6 treinos. Primeiro, impedir que a mente se dirija para fora. Segundo, dominar os sentidos. Terceiro, fazer a mente dirigir-se para dentro. Quarto, sofrer tudo sem reclamar. Quinto, ligar a mente a uma só ideia. Tomar o assunto e pensar tudo sobre ele, não abandoná-lo nunca, não se preocupar com o tempo. Sexto, pensar constantemente em vossa natureza real, livrar-se da superstição. Não vos deixeis sugestionar por qualquer pensamento de inferioridade. Dia e noite deveis repetir a vós mesmos o que realmente sois, até realizá-lo.
na verdade, realizar vossa unidade com Deus. Sem essas disciplinas, nenhum resultado advirá. Podemos ser conscientes do absoluto, jamais poderemos expressá-lo. Ao tentar, limitamo-lo e ele cessa de ser absoluto. Devemos ultrapassar o limite dos sentidos e transcender até mesmo a razão. Temos poder para consegui-lo. Após praticar a primeira lição de respiração durante uma semana, o discípulo deverá reportar-se ao instrutor. Primeira lição: cada individualidade deve ser cultivada, todas se encontrarão no centro. A imaginação é a porta da inspiração e a base de todo o pensamento. A explicação da natureza está em nós. A pedra cai do lado de fora, mas a gravitação está em nós, não fora. Os que comem demais, os que passam fome, os que dormem demais, os que dormem de menos, não podem ser yogis. Ignorância, inconstância, ciúme, preguiça e apego excessivo são os grandes inimigos ao sucesso na prática de yoga. Os 3 grandes requisitos são: primeiro, pureza física e mental. Toda falta de limpeza, tudo que atrai a mente para baixo, deve ser abandonado. Segundo, paciência. Ao começo surgirão manifestações maravilhosas, mas cessarão todas. Este é o período mais árduo, mas permanecei firmes. Ao fim, o ganho é certo, se tiverdes paciência. Terceiro, perseverança. Perseverai através do bom e do mal, doença e saúde. Nunca percais um dia que for de prática. A melhor época para a prática é a junção do dia com a noite, tempo mais calmo nas marés de nossos corpos, o ponto zero entre 2 estados. Se isso não puder ser feito, praticai ao despertar e quando vos deitardes. Grande asseio pessoal é necessário, um banho diário. Após o banho, sentai-vos e que o assento seja firme, isto é, imaginai estar sentados firmes como rocha, que nada vos possa abalar. Mantende a cabeça, os ombros e os quadris em linha reta, deixando livre a coluna espinhal. Toda ação se processa ao longo da coluna e ela não deve ser prejudicada. Começai com os artelhos e pensai em cada parte de vosso corpo como sendo perfeita. Figurai-o tanto em vossa mente, tocando cada parte se o preferirdes. Continuai subindo pouco a pouco, até alcançar a cabeça, pensando-a como perfeita, nada lhe faltando. A seguir, pensai no conjunto como perfeito, um instrumento que vos foi dado por Deus para permitir-vos alcançar a verdade, o barco no qual cruzareis o oceano e chegareis às margens da verdade eterna. Isso feito, respirai uma vez profundamente por ambas as narinas. Expele o alento e deixai-o fora tanto tempo quanto vos for possível, confortavelmente. Fazei isso 4 vezes. Depois, respirai naturalmente e orai por iluminação. Medito na glória daquele ser que criou este universo, que ele ilumine minha mente. Sentai-vos e meditai sobre isso 10 ou 15 minutos. Não faleis de vossas manifestações a ninguém, exceto o vosso guru. Falai o menos possível. Conservai vosso pensamento sobre a virtude. O que pensamos tenderemos a nos tornar. Meditação santa ajuda a queimar todas as impurezas mentais. Todos os que não são yogis são escravos. Ligadura após ligadura devem ser rompidas para nos tornarmos livres. Todos poderão encontrar a realidade além. Se Deus é verdadeiro, devemos senti-lo como um fato, e se existe uma alma, devemos ser capazes de vê-la e senti-la. A única maneira de saber se há a alma é ser algo que não o corpo. Os yogis classificam nossos órgãos sob 2 títulos principais: órgãos de sentido e órgãos de movimento, ou conhecimento e ação. O órgão interno, ou mente, tem 4 aspectos. Primeiro, manas, a faculdade cogitante ou pensante, usualmente desperdiçada,
porque incontrolada. Convenientemente dirigida, é um poder maravilhoso. Segundo, buddhi, vontade, às vezes chamada intelecto. Terceiro, ahankara, o sentido do eu, o sentido de autoconsciência. Quarto, chitta, a substância na qual e pela qual atuam todas as faculdades, o chão da mente, por assim dizer, ou o mar onde as várias faculdades são ondas. Yoga é a ciência pela qual impedimos chitta de tornar-se ou transformar-se nas diversas faculdades. Como a reflexão da lua no mar é quebrada ou desfeita pelas ondas, assim é o reflexo do Atman, o eu verdadeiro, quebrado pelas ondas mentais. Só quando o mar está calmo como um espelho, a reflexão da lua pode ser vista, e só quando o estofo mental, chitta, está controlado em absoluta calma, o eu superior pode ser reconhecido. A mente não é o corpo, ainda que seja matéria em forma mais fina. Não está eternamente presa ao corpo. Isto está provado, porque ocasionalmente nos desligamos dele. Podemos aprender a fazê-lo à vontade, controlando os sentidos. Quando pudermos fazer isto completamente, controlaremos o universo, porque nosso mundo é aquilo que os sentidos nos trazem. A liberdade é a prova do ser mais elevado. A vida espiritual começa quando nos libertamos do jugo dos sentidos. Aquele cujos sentidos o governam é mundano, é um escravo. Se pudermos totalmente impedir que nosso estofo mental se quebre em vagas, isso dará fim a nossos corpos. Por milhões de anos, trabalhamos duramente para fabricar esses corpos, que na luta esquecemos nosso propósito real de obtê-los, que era a de tornar-nos perfeitos. Chegamos a pensar que o fabricar corpos era a meta de nossos esforços. Isto é Maya, devemos romper com essa delusão e volver ao propósito original, entendendo que não somos o corpo, ele é nosso servo. Aprendei a tirar a mente e ver que ela é separada do corpo. Dotamos o corpo com sensação e vida e depois pensamos que ele está vivo e é real. Usamo-lo tanto tempo que esquecemos que ele não é idêntico a nós. A yoga deve ajudar-nos a despojar do corpo a nosso bel prazer e vê-lo como nosso servo, nosso instrumento, não nosso amo. Controlar os poderes mentais é a primeira grande meta nas práticas de yoga. A segunda é concentrá-los em toda força sobre qualquer assunto. Não podeis ser yogis se falais muito. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.